Gênesis capítulo 3, versos de 17 a 18, diz a palavra de Deus: E Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Veja que em vez de Deus dizer para Adão: como você me desobedeceu, você é maldito, Deus não disse isso. Deus disse: como você me obedeceu, o planeta Terra se tornou maldito por tua causa. Com fadigas obterás da terra o teu sustento durante os dias da tua vida. A terra vai produzir também cardos e abrolhos, espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, pois tu és pó, e ao pó tornará. Verso 18: a terra produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Você vai ter que suar para arrancar dela o teu sustento. Ela te produzirá, verso 18, espinhos e abrolhos. Deus não criou os espinhos, Deus não criou os abrolhos, como Deus não criou o pecado, como Deus não fez o mal. Na verdade, o mal é uma ausência do bem. Toda vez que o bem é para se manifestar e não manifesta, ali é o mal. Assim como as trevas é a ausência da luz. Dessa maneira, a terra passou a produzir algo ruim por conta própria. E hoje nós vamos tratar do tema: com Jesus vencemos os espinhos da vida. Vamos falar isso juntos? Com Jesus vencemos os espinhos da vida. Outra vez, com mais fé. Não, com mais atitude de vitória. Agora dando um soco assim no ar, vamos lá. Não, dando um soco na cara do diabo. Amém, dê um aplauso a Jesus. Nós vamos vencer os espinhos da vida. Amém. Agora vamos fazer mais uma oração. Põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra e ajuda-me a colocá-la em prática. Que todos os meus sentidos estejam atentos à tua voz, por trás da pregação, por trás da voz do homem, que eu possa ouvir o Senhor falar comigo, em Cristo Jesus. Amém e amém. Quando o homem desobedeceu a Deus pela primeira vez, trouxe um efeito colateral em todo o universo, no cosmos inteiro. O pecado foi a origem de todo o mal que eu e você vivenciamos sobre a terra. Tudo que você vê de ruim na terra vem do pecado. Se não tivesse o pecado, não teria nada disso que te faz sofrer, nada que te faz chorar, e você não temeria a morte. O pecado foi a origem da própria morte. Por causa do pecado, houve um abalo em todas as estruturas do mundo espiritual e físico. Não afetou só o mundo espiritual, afetou o ecossistema. O ecossistema foi atingido. E o universo, que até então só produzia coisas boas, passou a produzir coisas ruins, passou a produzir espinhos e abrolhos. Tem gente que pensa que tudo porque está na natureza é bom. E aí está a tentativa da liberação da cannabis para uso de divertimento, de entorpecimento. A cannabis para uso medicinal é outra coisa, mas para uso de entorpecimento já traz um sentido negativo e destrutivo e de desconstrução das famílias, da lógica humana, da razão e do bom senso. Espinhos na Bíblia sempre é comparado com algo ruim. Você está lendo a Bíblia, aparece lá espinho, é algo ruim. Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, que ele foi levado ao terceiro céu, e quando ele chega lá, ele ouve palavras inefáveis que ao homem não é lícito nem pronunciar. E para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, um malar,
um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. A palavra esbofetear é dar bofetada, boas bofetadas. E ele chama isso de espinho, espinho na carne. Se era um agente de Satanás que é chamado de espinho na carne, veja como a Bíblia trata a questão do espinho como algo maligno. Ele diz que 3 vezes orou a Deus para que se desviasse esse mal dele, e não se desviou. Mas Deus deu graça a Paulo, e Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou muito mais forte. Espinhos na Bíblia parecem como caminhos ruins de se andar. Quando você fala na Bíblia de um caminho de espinhos, está se referindo a um tempo ruim, a um mês ruim, a uma semana ruim. Essa semana foi espinhosa, esse mês foi um mês de espinhos, esse ano foi cruel. Então trata-se de caminhos ruins, de dificuldade das coisas fluírem, se desenvolverem. Por exemplo, Provérbios 15:19 diz: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplainada. Veja que está dizendo o texto: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Então Provérbios 22 vai nos dizer que espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Olha o que disse o texto: espinhos e laços no caminho do perverso. Então espinhos aparecem como algo que impede o bem. Por exemplo, que impede a frutificação. Uma pessoa não é frutífera por causa do espinho. Por exemplo, em Matitiahu, Mateus 13, versículo 7, na parábola dos 4 tipos de terra, onde o semeador sai para semear, a semente que cai entre espinhos, ela não frutificou, porque os espinhos sufocaram. E Jesus Cristo disse que os espinhos eram as preocupações e os cuidados com as coisas dessa vida. Então espinhos estão por todo lado da vida. Mesmo que você não queira passar por caminhos de espinhos, se você viver nesta terra, você vai enfrentar espinhos, porque desde que o homem pecou, a terra produz espinhos e abrolhos. Os espinhos que entraram no planeta não podem ser entendidos só como espinhos campestres, da área rural, que a terra produz, mas devem ser entendidos também como a simbologia do que significa isso. Por exemplo, podemos falar de espinhos como espinhos sociais. Que são espinhos sociais? Espinhos sociais são manifestos através de problemas sociais que nos cercam. Você e eu somos cercados de problemas sociais, onde as organizações estão em crise. O judiciário, o executivo, o legislativo, os poderes estão em xeque. A gente já não sabe mais em quem confiar. Uns dizendo que outros são corruptos, e há uma guerra. Fala-se hoje no Brasil em capangas, em descrédito social, e as pessoas, elas se encontram amedrontadas, as pessoas estão confusas, as pessoas andam pela rua hoje angustiadas, desesperadas, porque as relações sociais estão difíceis entre os poderes. São espinhos por toda parte, são chamados de espinhos sociais, que nos espetam o tempo todo. Também tem os espinhos familiares. Você nasceu em uma família, que são espinhos familiares. Você olha para a sua família ascendente, você fica pensando: por que minha família foi assim? Por que meu pai foi assim? Por que a minha mãe agiu como agiu? Que são espinhos familiares. São espinhos que faz o pai lançar o filho à morte. São esses espinhos que fazem a mãe querer a morte da própria filha. Faz a mãe tentar defender um marido pedófilo para agredir a filha, e ela defende o marido pedófilo. Ou ainda casais que se amam, mas se separam sem saber por que se separaram. São espinhos. Os espinhos familiares jogam homens velhos nos braços de meninas que poderiam ser suas netas. Ou ainda colocando a atração de um homem por outro homem, ou de uma mulher por outra mulher. Esses mesmos espinhos têm provocado violência doméstica. A gente olha para as famílias e vê chefes de família bêbados e filhos drogados. São esses espinhos que colocam irmão contra irmão, irmã contra irmã.
leva os filhos a assassinarem os seus próprios genitores. Esses espinhos têm gerado a dor e a revolta de vermos a violência contra a criação, estuprando a consciência do inocente e levando a uma geração cuja alma está em total confusão, porque a pedofilia muitas vezes nasce dentro de casa e parte das pessoas que deveriam proteger as crianças. E agora estão aprovando leis para justificar isso, e inclusive relacionamentos incestuosos, que é relação sexual entre pessoas da mesma família. São espinhos do inferno, são espinhos odiosos, são espinhos que estão por todos os lados. Deus disse para Adão: porque você me desobedeceu, agora vai ter espinho na terra. Também tem os espinhos biológicos. Que são os espinhos biológicos? Eles se manifestam nas mais diferentes e esquisitas doenças. Quanto mais a ciência avança, ela não alcança resolver os problemas de saúde. Coisas que atacam qualquer ser humano manifestam-se nas doenças congênitas e nas inexplicáveis questões genéticas, onde o próprio organismo entra em suicídio, onde uma célula começa a atacar a outra célula e o médico olha o exame e diz: não sei porquê, mas o seu corpo está se autodestruindo. Ontem, pregando em Friburgo, em uma igreja que fundei há 25 anos atrás, e eles me levaram lá para pregar, porque está comemorando 25 anos a igreja. Uma catedral lindíssima, um templo belíssimo. O Peter estava lá e a Vivian, não sei se estão aqui hoje. E uma das pessoas com quem conversei no final da reunião, ela estava me contando da doença horrível que ela teve, e como o organismo entrou em suicídio. E graças a Deus, por um milagre de Deus e pelo sangue do Cordeiro, ela ficou curada. E eu vi ali umas fotos minhas, irmãos, vocês não acreditam. Meu corte de cabelo, eu dou graças a Deus pela minha mulher que me arrumou. Irmãos, quando eu conheci Daniela, eu usava gravata de crochê. Tem uma foto minha da viagem que eu fiz à Áustria. Quem tiver esse VHS, por favor me dê. Eu perdi, não tenho, eu quero transformar em DVD. Da viagem que eu fiz à Áustria, Hungria e Ucrânia. Foi 3 desses 30 países que eu já estive pregando o evangelho, levando roupa e alimento para as crianças naquele país por trás das cortinas de ferro. E na capa do VHS eu estou com um terno rosa. Deus no céu olhando e dizendo: eu tenho que dar uma mulher para esse rapaz logo. Daniela mudou meu corte de cabelo, me levou e falou: vou te fazer um corte mais moderno. E aí deu uma melhorada no corte de cabelo. E aí eu olho minhas fotos antigas do corte de cabelo e digo: como é que eu não via esse cotonete na cabeça? E eu estava lá vendo as fotos, eu fazendo os primeiros batismos na água fria, magrinho. Aí eu falando pro meu filho: esse aqui sou eu. Meu filho olhou e disse: esse aqui não é você não, pai, você é esse outro mais magrinho aqui. Aí eu falei: nossa, realmente eu era magérrimo. Os espinhos biológicos, eles vêm através de doenças, aonde o organismo pode entrar em suicídio. Você fala: gente, eu nunca fiz nada para ter isso. Por que a neta ou a sobrinha de uma prima tão maravilhosa nasceu com uma doença congênita? São os espinhos da criação. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não é o fato de você ser cristão ou não ser. Os organismos nesse planeta, eles podem entrar em problemas biológicos. As coisas não estão ajustadas, as coisas estão quebradas. Houve uma queda na criação. Deus disse: a terra é maldita. Por isso que nascem esses defeitos, esses desajustes. Espinhos conjunturais. Que são espinhos conjunturais? São os espinhos da conjuntura, do que acontece à nossa volta. Nós sabemos hoje, pelas mídias sociais, que os grandes governos do mundo não sabem o tamanho da crise econômica. Eles declaram isso: não sabemos o tamanho da crise econômica mundial, e nem sabemos o que fazer com ela. E essa crise econômica mundial desemboca na cabeça de gente comum igual você e eu. Isso chega na escola dos nossos filhos, isso atinge a mesa da nossa casa, isso traz dor. Essa conjuntura, por causa da globalização, ela atinge o planeta inteiro. Os governantes se desentendem, não conseguem chegar a acordos de paz. Também existem espinhos psicológicos. Que são os espinhos psicológicos? São espinhos que se manifestam através de doenças psíquicas, onde questões como depressão e ansiedade e insônia, fobias crônicas, sensações que a medicina vai dando nomes modernos,
síndromes, conjuntos de sintomas, síndromes como o do pânico, o estresse, estão se tornando cada vez mais comum. São os espinhos psicológicos. Também tem os espinhos da morte. O que é o espinho da morte? Onde o ser humano vive com medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. A morte está sempre nos espreitando, sempre nos assombrando, sempre te ameaçando. E aí a morte separa você de pessoas amadas. Nos despedimos de gente que amamos, muitas vezes sem aviso prévio. Antes de Adão pecar não havia morte, e Deus falou: agora a terra produzirá espinhos, e um deles é a morte. E Paulo disse em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser vencido é a morte. Espinhos existenciais. Que são espinhos existenciais? São espinhos aonde a lógica, a razão, ela começa a perder a razão de ser. E as pessoas não sabem mais quem são, de onde vieram, para onde vão, sentido da sua existência, por que estão aqui. A própria razão da vida está em xeque. Por isso a crise de suicídio, até entre pessoas evangélicas. E isso tem causado uma horrível desesperança. E por último, espinhos epidêmicos e apocalípticos. Que espinhos são esses? Só para citar o século passado e esse, de epidemias apocalípticas, nós podemos citar o que aconteceu em 1918, a gripe espanhola. Foi uma epidemia tão terrível na Idade Moderna, um vírus influenza, que até então, desconhecido, infectou 40% da população da Terra. Pensa nisso. Fez 50 milhões de vítimas fatais. Em 1957, eu não tinha nascido ainda, eu sou jovem, teve a gripe asiática, um vírus humano, influenza. Passou por uma mutação em contato com vírus de patos selvagens e atingiu metade da população do planeta Terra. O número de mortos chegou a mais de 2 milhões só de mortos. E aí em 1968, 2 anos antes de eu nascer, a gripe de Hong Kong se espalhou para o resto do mundo em 1 ano. Chegou a matar 1 milhão de pessoas. Em 2003 veio a gripe aviária. Essa, todo mundo aqui quase já tinha nascido, 2003 agora. E essa gripe foi detectada em 97. E por 6 meses circulou entre as aves da Ásia. Sofreu uma mutação e passou a infectar humanos, fazendo 300 vítimas fatais. Em 2003 também veio a epidemia SARS. Ela surgiu na China, matou 800 pessoas em 16 países. Não era o tipo de vírus influenza, mas os sintomas eram parecidos com o da gripe. Agora surgiu a gripe suína, uma das mais recentes, ou a H1N1 tecnicamente. Começou no México, depois nos Estados Unidos, passou para vários países, e o número de pessoas fatais também foi enorme. E agora recentemente o Zika vírus, e por fim a volta da febre amarela. Só para citar alguns. Esse é o mundo que você vive, o mundo de espinhos. Diga misericórdia. E a pergunta é: por que os espinhos prevalecem? Esses espinhos todos vieram e continuam vindo por causa de uma coisa só: o veneno do pecado. O pecado é o egoísmo e o ensimesmamento e a independência de Deus, a desconexão com a palavra de Deus e a rebelião aberta aos princípios de Deus. Igrejas inteiras estão se rebelando contra Deus. Mais de 300 mil igrejas de uma denominação só assumiu comportamentos absolutamente contrários da Bíblia e registraram nos seus estatutos sociais. Está se mesclando o cristianismo com magia negra.
música evangélica com baile dos anos 80. Eu quero lhe dizer, queridos, que nós vamos sempre nos modernizar. Essa catedral será a mais moderna do estado do Rio de Janeiro, com tecnologia de ponta, mas o nome de Jesus e essa palavra vão estar sempre acima de todas as coisas. Você vai, antes de abrir a Bíblia, você vai perguntar para 5 pessoas: por que você acha que os espinhos prevalecem? Pergunta isso para 5 pessoas. Eu estou de mal, apóstolo. As 5 pessoas que estão mais perto de mim, eu estou de mal delas. Então fale pelo menos com uma, poxa vida. Jó 31. Procura aí na sua Bíblia Jó 31. Vamos ler 1, 2, 3, 4 versículos. Escute o que eu vou dizer agora, enquanto você procura Jó 31. O problema maior não é que pecamos. Quem pecou aqui nesse mês de fevereiro, o mês mal começou, você já pecou? Levanta a mão. Quem não levantou é que ainda está pecando. Todo mundo pecou em fevereiro. A questão não é que você pecou. A questão é que a gente tenta encobrir o pecado. O problema não é que Adão pecou. O problema é que ele tentou se esconder entre as árvores do campo. Tentou se esconder no coral da igreja. Tentou se esconder na religiosidade gospel de dizer pelo menos uma vez por mês eu vou na minha missa evangélica. Tentou se esconder entre os cidadãos, dizendo no dia que der vontade eu vou ler Bíblia e vou procurar Deus. Hoje eu não estou afim. Se escondeu entre as árvores do campo e tentou se tapar com as folhinhas de figueira, que é a folha da religiosidade, da aparência, da plástica. A preocupação com a reputação, com o que os outros vão achar, da fachada, da parede caiada, do sepulcro ornamentado, cheio de ossos de coisas podres por dentro, da máscara que na Grécia era chamada de hipócritas, que o sentido era de hipócrita, fingido, artista. O problema não é pecar, o problema é tentar esconder. Ninguém sabe. Todo pecado escondido na terra é um escândalo aberto no mundo espiritual. Deus e os demônios estão vendo. Quando você sair desse corpo, você vai entrar em um dos dois lados. Não tem um meio termo. Eu queria que tivesse um purgatório. Já li a Bíblia toda em vários idiomas e dialetos. Eu tenho ela até em dialeto: balanta, crioulo e papel, que são dialetos africanos. Não tem esse lugar chamado muro para você ficar em cima. Não tem um lugar que você fica lá expurgando os seus pecados, que a gente vai botando uma moedinha e vai pagando para te resgatar depois. Não tem. Quando você morre, ou está com Deus ou sem Deus, ou vai para o céu ou vai para o inferno. É o que esse livro chamado Bíblia diz, em todas as suas traduções e versões, inclusive a edição Ave Maria e a edição de Jerusalém, que é uma das melhores versões. O problema não é pecar, é encobrir. O problema é pôr a culpa nos outros. Eu sou assim porque não sabem me compreender. Eu sou assim por causa da mulher que tu me deste. Não fui eu não, foi a serpente. Olha o que está escrito em Jó 31. Vou ler com você. 33 é o versículo. Se como Adão encobri as minhas transgressões, e ocultando o meu delito no meu seio. Jó está dizendo: se fiz como Adão fez. Verso 38. Se a minha terra clamar contra mim, pulei para o verso 38. E se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-lo pago devidamente, e causei a morte dos donos, por trigo me produza ela cardos, e por cevada me produza espinhos. E foi o fim das palavras de Jó.
Ele está lembrando de Gênesis 3. Ele está dizendo: olha, se eu fiz o mal, se eu pequei e encobri como Adão, olha o verso 33, encobri como Adão. A questão é encobrir. Por isso, quando você sai do encontro, você sai de peito aberto, pronto para enfrentar o inferno. Porque você já não tem mais nada do que se envergonhar, e nada mais está oculto. A sua vida é um livro aberto no mundo espiritual, e os demônios fogem de quem tem uma vida de santidade. Mas eu não vim aqui hoje para falar só dos espinhos trazendo tragédia no mundo, não. Eu não estou aqui hoje como pregador para engrossar as fileiras dos desesperançados. Eu vim aqui hoje lhe dizer que nós estamos diante da mesa do Senhor, e por isso, em nome dele, Jesus tem uma promessa para você, e tem uma promessa para os seus filhos. Essa promessa está em Ezequiel 28, 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinhos que cause dor. Entre os que se acham ao redor deles e os que os desprezam, todos saberão que eu sou o Senhor Deus. Deus vai tirar os espinhos. Por que você não aplaude e aplaude seu time de futebol? Por que você não grita e grita o nome do cantor gospel? É só uns 3 que estavam distraídos, mas nós todos nos alegramos. Diga comigo: nessa vida tem toda sorte de espinhos, mas o meu Jesus é a solução. Como é possível hoje sermos livres dos espinhos? Através daquele que estava na cruz do meio, na trave do meio, na árvore do meio, em cima do monte da caveira. Jesus, quando veio à terra, vou contar isso e nós vamos ler um texto e vamos encerrar. Jesus, quando veio à terra, ele veio porque o homem, Adão, tinha perdido a coroa da criação. Está no Salmo 8. Salmo 8 diz que Deus coroou o homem e colocou o homem como governante da criação. Quando Jesus estava sendo crucificado, Satanás cochichou no ouvido de um soldado. Ele veio atrás de uma coroa. Ele quer recuperar a coroa da criação. Satanás tomou essa coroa do homem e passou a ser o príncipe deste mundo. João capítulo 16. Satanás tomou a coroa da criação e passou a ser o Deus desse século. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Então Jesus veio para recuperar. Como homem, ele não veio como Deus, ele veio como um homem. Sentia sede, fome. Veio como homem, como um de nós. A terra era do homem. Salmo 116, versículos de 10 a 15, vai dizer: os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então ele veio para tomar de volta a coroa. Ah, ele quer uma coroa? E Jesus todo sangrando. A ideia de Satanás: põe uma coroa de espinhos na cabeça dele. Os espinhos significa maldição da criação, em Gênesis 3. E aí colocou a coroa de espinhos. Alguns estudiosos acreditam que pegaram uma madeira, tipo um martelo, e bateram na cabeça de nosso Senhor, para que os espinhos atravessassem a sua fronte. Quer a coroa? Pá! Mas isso foi um tiro no pé que o diabo deu. Tem gente que ficou triste com o diabo, pastor, né? Ficou com pena do diabo. Então eu vou falar de novo. Foi um tiro no pé que o diabo deu. Sabe por quê? Porque quando o espinho, a maldição, que é para fazer as coisas não funcionarem, entrou em contato com o sangue sagrado de Jesus,
sangue de Jesus cancelou a maldição do espinho. Isso é que é vitória. O sangue caiu da fronte de Jesus, fez assim, ó. Os demônios do inferno assistindo. Os anjos do céu. De repente, planeta Terra recebeu a libertação em Cristo Jesus. Hoje você pode vencer as durezas da vida, os espinhos da sua história, as dificuldades da tua família, as crises sociais, porque Jesus levou a maldição na cruz do Calvário. Tem alguém vivo nessa igreja para se alegrar? João capítulo 19, verso de 1 a 5. Então disse Pilatos. Então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, diga coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-lhe com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, Jesus todo ensanguentado, uma capa vermelha, andando assim, apanhou a noite inteira, mais de 350 soldados, aquela multidão olhando, e Pilatos aponta para ele e diz: et homo, que em latim é eis o homem. Trouxe ele aqui para que vocês saibam que eu não achei nele, eu achei no pessoal da colheita, mas nele eu não achei crime algum. Ele tomou o lugar deles. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: et homo. Se for comigo em Israel, em outubro, eu vou te mostrar o lugar que Pilatos subiu, que é chamado et homo, o lugar que ele disse: eis o homem. Isaías 55, de 1 a 13. Abre a sua Bíblia. Fique em pé comigo no seu lugar. Deixa o vídeo pronto, por favor. Quero que você veja um vídeo. Isaías 55, de 1 a 13. Ah, todos vós os que tendes sedes, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Verso 2. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não são desfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca se conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor, gente, hoje à noite, sim, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho de espinhos, sim, o iníquo deixe os seus pensamentos. Convertei-vos ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o vosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os caminhos de Deus são os vossos caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem a terra, façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante do Senhor, e todas as árvores do campo vão bater palma. Em lugar de espinheiro, em lugar de espinheiro, em lugar de espinheiro, em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Deus vai tirar o espinheiro. Você se alegra com isso? Então não encubra o pecado, confesse a Deus. Fecha a tua Bíblia e abre o seu coração. Põe a tua mão no coração, fecha seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a tua palavra. Jesus levou na cruz do Calvário todos os meus pecados, as minhas doenças e as aflições. Te amo, Jesus. Abra os seus olhos, olhe para as telas e assista esse vídeo, por favor. My God, why have you forsaken me?
your hands. I commit my spirit. Você quer Jesus essa noite? Tudo o que você tem que fazer é trocar de lugar com Ele. É dizer: Senhor, eu aceito o teu perdão, eu te entrego os meus pecados. Você estava afastado dos caminhos de Deus? Alguém te convidou para vir, ou você veio até por uma coincidência? Você já é evangélico há muito tempo, mas falta esse passo de dizer: eu te entrego a vida sem reservas. Você quer Jesus? Pede licença para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: me dá licença, venha aqui à frente, que eu vou fazer uma oração por você e pela tua família, e a bênção de Deus virá sobre toda a tua família. Pode vir agora, pede licença para quem está ao lado e diga: dá licença que eu estou indo lá na frente. Pode acompanhar esses que estão vindo pelo corredor central, pode vir pela minha esquerda, pode vir pela minha direita. História parecia ter chegado ao fim. Cadê você? Vem. Foi Jesus que te trouxe. Me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, Deus não está perguntando quantos pecados você cometeu, Deus está apenas perguntando se você o quer. Vem. Pode vir. Vem, pede licença e fala: Jesus,